O Cláudio Rodrigues chega como assinante, agradeço muito. O Rui, se você acha então que seria um erro estratégico fazer alianças à direita, quando o Lula fosse colocar como candidato, se conseguir, né, porque tem que superar ainda todas as barreiras, embora hoje ele tenha plenos direitos, quem que você acha que deveria, por onde ele deveria buscar um vice, por exemplo? Então, eu acho, né, qual que é a minha posição em relação à candidatura do Lula? Que é uma posição do nosso partido, não é a posição do Lula, é simplesmente como nós vemos a situação. Se você quiser ter uma chance real, ou pelo menos você dar um combate verdadeiro na atual situação, no marco da eleição, você precisa se apoiar sobre as massas populares. Não adianta se iludir. STF não vai ajudar, pelo contrário, na hora H vão tomar decisões para criar problemas e impedir a candidatura do Lula. O judiciário é capaz ainda de tirar o Lula da eleição. Os partidos burgueses não querem saber do Lula. Em última instância, apoiam o Bolsonaro. Os militares, é uma fantasia meio bizarra achar que os militares vão defender a democracia no Brasil. Acabaram de comemorar o golpe de Estado de 1964 e tal. Tudo isso é uma grande fantasia. Tem que se apoiar no povo. Infelizmente é assim. Mesmo para as pessoas mais viciadas em manobras parlamentares e no jogo político burguês, esse jogo está fechado hoje. Né? Você viu, né? O grande dado do Equador é que eles fraudaram as eleições. Não é que eles ganharam. Olha que interessante o que diz o Cláudio, né? Lá, os partidos que fizeram as 3 maiores bancadas do parlamento são nominalmente de esquerda. É muito estranho, né? A esquerda ganhar no parlamento e perder a presidencial, mas enfim. Mas aí tem que ver, né? Porque tem muita esquerda que está aparecendo aí que é... Não, sim, mas reforça seu argumento de que tem havido eventualmente fraude lá. Ah, sim. É fato. Só uma observação sobre isso que o companheiro disse. Por que está aparecendo tanta esquerda aí? Porque a situação ela é crítica. Então, a burguesia está lançando mão de esquerdistas fictícios para poder controlar a situação. No Peru também. Está cheio de candidatos de esquerda, mas a maioria não é de esquerda. É o caso desse candidato, do Castilho. Então, eu acho que não... a gente não deve ficar navegando essas ilusões. A política, uma das condições essenciais da política é o realismo. Né? Você pode fazer muita coisa, mas você sempre tem que ver o seguinte: primeiro, se é possível, né, fazer determinada coisa, e segundo, se você fizer aquilo que é possível, se vai dar o resultado efetivamente que você espera. Né? A ilusão, os setores que alimentam muitas ilusões na política acabam sendo vítimas, né, do realismo dos demais. Isso sempre funciona assim. No final das contas, o imperialismo, os grandes capitalistas são muito realistas, porque eles têm interesses muito bem definidos, né? E não só que eles têm interesses bem definidos, eles têm uma base de poder político definida também. Quer dizer, quando você tem um poder e você pode exercitar esse poder, você é mais realista. Você fala, eu tenho isso daqui, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo e faz. Quem não tem muito poder fica meio que na fantasia, procurando meio que uma mágica, um milagre político que não vai acontecer. O caso da mobilização parece para todo mundo muito difícil, mas não é assim. Você vê, a CUT tem mais de 3 mil sindicatos. O PT dirige a maior parte desses sindicatos. Por que eles não saem a campo com reivindicações que dizem respeito aos interesses mais importantes dos trabalhadores e vão lá mobilizar o pessoal nos sindicatos? Há muita insatisfação no país. A própria CIA está falando aí que o Brasil, a América Latina, a situação é explosiva. Vamos mobilizar esse sentimento, pô. Precisa trabalhar, precisa ir lá no sindicato, fazer reunião com o pessoal, né, tirar campanha, ir na porta de fábrica, etc. e tal. Antes de vir para cá, eu estava no médico e eu estava vendo
uma reportagem da Band sobre o problema da lotação do transporte, né? Que é rara essa reportagem, porque eles querem manter o mito do isolamento social, né? Então mostrava aquela multidão gigantesca, os ônibus superlotados e tal. E aí o repórter foi lá para o motorista e perguntou: é verdade que tem menos ônibus em São Paulo nesse momento do que tinha antes da pandemia? O motorista falou: é fato. Os ônibus diminuíram. Só não põe meu nome aí que eu não quero ser demitido e tal. Aí ele perguntou para o pessoal empacotado dentro do ônibus, né? Aí todo mundo. Aí o pessoal falava: é uma pouca vergonha isso daqui. Nós estamos aqui, não sei o quê. O povo está... A tensão social, ela é crescente. Você vê a miséria, né? Se você andar pela cidade, eu tive várias oportunidades de andar pela cidade, só tem gente dormindo na rua. Está todo mundo revoltado, Rui. Agora está faltando a mobilização, como você coloca.